Fala, estudante, e aí, tudo beleza? Edward Miranda aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como é que os caras conseguiram descobrir a distância do Sol até a Terra? E principalmente, o que é mais importante para você, você sabe como que isso pode ajudar você na sua prova do Enem? Não? Então fica nesse vídeo, fica até o final. Mas antes de eu continuar, já clica no like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso vai ajudar a gente a levar essa mensagem para mais pessoas, beleza? Olha só, tem um cara chamado Aristarco de Samos. Ele é um grego muito antigo e ele ficou com essa dúvida lá bem antigamente, quando a galera ainda achava que a Terra ficava no centro e o Sol girava ao redor da Terra. Ele já tinha um pensamento diferente, ele queria descobrir como que era essa distância. E ele fez uma coisa um pouco inusitada. Você deve pensar, bom, hoje em dia é relativamente muito fácil, né? Você consegue com laser, com tecnologia, com computador, ele já consegue calcular tudo. Pois é, mas antigamente o trabalho era um pouco mais desafiador. O que que ele fez? Ele percebeu que a Terra, ela fica numa certa distância. Em determinado ponto, a Lua está entre a Terra e o Sol, e depois vem o Sol. Mas ele percebeu também que existe uma época do ano em que o Sol está numa posição e ele ilumina exatamente uma parte da Lua e uma parte da Terra, igual essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês. E aí tudo que ele tinha que fazer é, bom, eu preciso achar exatamente o ponto em que a Lua vai estar em linha com a Terra, formando 90 graus com o Sol. E aí ele fez aquele teorema de Pitágoras básico, só que a única diferença é que ele estimou que o ângulo formado ali entre a hipotenusa e a Lua, ou seja, o ângulo de abertura ali do Sol vindo para a Terra, daria mais ou menos uns 3 graus. E aí ele conseguiu fazer os cálculos através desse triângulo retângulo, que a Terra estava distante do Sol em mais ou menos umas 20 vezes a distância da Lua à Terra. Mas, obviamente, ele estava errado. Ele, por conta de problemas de medição, ele errou esse cálculo. A gente sabe hoje que a distância entre a Terra e o Sol é mais de 400 vezes maior. Então, é uma distância muito considerável. Mas por que eu estou falando isso para você? Você deve estar falando assim, pô, Edward, eu não sabia disso. Eu vou ter que saber calcular isso na hora da prova do Enem? Eu vou ter que entender tudo isso? Não. O que eu quero dizer é que isso pode ser muito útil para você no conceito, na ideia que você pode aplicar nos seus estudos para a prova do Enem. Uma das provas mais legais em sentido de vivência de mundo, eu considero a prova do Enem. Porque ele não exige necessariamente que você conheça com profundidade toda a física do Enem. Mas ele quer que você resolva problemas. Cara, pega a ideia desse maluco aí, olha só o que ele fez. Ele fez uma coisa totalmente improvável, ele achou um triângulo retângulo para achar distâncias entre a Terra e o Sol. É uma coisa, uma solução de problema. É isso que você precisa pensar. A física não são fórmulas que você decora. Não é simplesmente você decorar, bom, a distância é simplesmente a velocidade vezes o tempo. Mas se você não tem a velocidade, se você não tem esse tempo, você precisa achar ideias, você precisa ter soluções, aplicações, resolver problemas com a física. O maior erro que todo estudante tem quando chega para estudar, física principalmente, é achar que decorar a fórmula é suficiente para ele passar na prova. Mas não é. Entender o conceito é importante. Você saber a fórmula é útil, ela é muito prática. Mas principalmente você entender a solucionar problemas. Mas, Edward, como eu posso fazer isso? Eu não sou bom nisso, eu não tenho esse pensamento lógico. Cara, todo mundo, você, eu, todo mundo, tem um cérebro que é formado da mesma forma. Ele tem a capacidade de entender padrões. Algumas pessoas têm uma maior facilidade, um maior, vamos dizer assim, já mais preparado para isso. Outras pessoas nem tanto. Mas todo mundo é capaz de construir um raciocínio lógico através de observação. O nosso cérebro foi criado para isso. A nossa evolução nos preparou para isso. Então você também consegue. Então sabe como que você pode fazer para melhorar essa sua visão da física? Essa sua visão de resolver problemas, de usar questões físicas para resolver problemas do cotidiano, que são a maioria das questões do Enem. Se você olhar bem, tem um monte de questão do Enem que envolve coisas do seu cotidiano. A troca de um chuveiro, a energia gerada numa usina hidrelétrica, situações de cotidiano de você correr uma distância até outra. São coisas que você pode encontrar no seu dia a dia. Então, eles querem que você trabalhe isso. E como é que eu faço, então, Edwards, para enxergar esse padrão?
É simples. Comece a partir de hoje resolver questões de mesmo padrão do Enem. Ah, mas eu já fiz todas as questões do Enem. Então, tem outros tipos de Enem. Tem o Enem PPL, tem o Enem Libras, tem o Enem Digital. Ah, mas eu ainda não fiz o Enem. Então, pega questões do Enem mesmo e comece a resolver. A gente está há pouco tempo do Enem. Agora é a hora de você começar a resolver questões do Enem. Mas, Edwards, eu não sei todas as matérias. Não tem problema. Você precisa começar a aprender, você vê a questão. Se você não conseguir resolver depois, você olha a resolução e busca aprender aquele assunto específico daquela situação e começa a entender. Você vai ver que quanto mais questões você faz, parece que o seu cérebro começa a entender algumas lógicas e você depois começa a aplicar em outras questões, porque você vai ver que as questões são parecidas. Então, não espero que você seja um Aristarco de Samos para resolver a distância do Sol simplesmente com um triângulo retângulo. Mas eu espero que você consiga entender que o Enem ele não quer que você simplesmente decore fórmula. Você precisa ter uma lógica por trás. Você precisa trabalhar isso em você. E você é capaz. De verdade, você é capaz. Qualquer pessoa é capaz. Cara, eu gosto de pensar muito da seguinte forma. Se tem um monte de gente que não é tão boa assim, consegue brilhar, consegue passar no vestibular, existe vaga para você também. Não se diminua, não se menospreze. Você é capaz. Você só precisa estar bem alinhado com os objetivos da prova. E aí, você vai voar. Beleza? Eu espero que esse vídeo encontre você e que de fato mude a sua percepção da física, que não é só uma questão de decorar fatos. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!